Olá pessoal, tudo bem? Como a gente falou no vídeo anterior, neste conteúdo desse vídeo agora, a gente vai ver uma característica que a gente tem das funções que devolvem valor ou não, da possibilidade da gente fazer a passagem de valores, tá? Você informar um determinado valor para que a função seja executada, tá bom? Eu vou recorrer novamente aqui ao código do jogo, por exemplo, ó, daquele jogo que a gente estava analisando, que aí então a gente pode ter aqui um exemplo legal. Tá? Então eu vou pegar aqui o jogo, vamos pegar aqui o jogo de corrida. Se a gente analisar aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui por exemplo, essa função aqui, ó, contar largada, certo? Essa função aqui provavelmente tem a ver ali com a largada do joguinho, né, na hora que o jogo começa, a possibilidade de você correr com o carrinho ali. Olha só, a gente tem uma característica diferente aqui, ó. Aqui dentro dos parênteses você tem uma informação diferente daqui, ó. Aqui, ó, tem uma função chamada largada que só abre e fecha parênteses. Uma função tela jogo abre e fecha parênteses, certo? Então isso aqui, ó, são funções que possuem parâmetros, tá? Então vamos pegar uma outra aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa função danificar, ela tem dois parâmetros. Para ela executar a ação dela, tá? Ela precisa receber dois valores. Ela precisa receber aqui a velocidade do veículo, uma velocidade 1 e uma velocidade 2. Provavelmente, olha o tanto que é bom quando a gente trabalha com nomes que façam sentido, né? Por exemplo, a gente está dentro de um jogo de corrida. E a gente sabe que o joguinho ali tem a questão de bater o carro com o outro. E aqui provavelmente é uma função que está fazendo o cálculo do dano no veículo. E provavelmente o dano é calculado baseado nas duas velocidades que os veículos estão. Então, a velocidade do veículo e a minha velocidade. Então, quando eu bato no veículo, provavelmente ele deve ter um cálculo aqui para definir o quanto de dano ele vai gerar naquele carro ali, baseado nas velocidades. Então, olha só que interessante. Eu não analisei esse código aqui ainda, essa parte, mas pelo simples fato de ser um jogo de corrida e tem uma função que chama danificar e ela tem dois valores chamados velocidade 1 e velocidade 2, já dá para a gente ter uma noção do que essa função faz, ok? Por exemplo, aqui, ó, reparar. O que é a função reparar? Provavelmente é a função que vai lá e, quando a gente pega ali dentro do jogo a caixinha de ferramenta, provavelmente ele vai lá tirar, né, um percentual do dano, certo? Então, por isso que é muito bom a gente ter o uso de funções e procedimentos dentro do nosso código, porque fica mais fácil de você entender o que o código está fazendo. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui quando eu aperto a setinha para a esquerda, ele provavelmente vai executar essa função aqui, ó, virar para a esquerda. Então ele vai fazer o carrinho virar para a esquerda. Quando eu apertar para a direita, eu tenho uma função que faz o carrinho virar para a direita. Isso tudo poderia estar num único programa só, tudo dentro do programa principal ali, dentro do início, poderia. Só que ficaria muito confuso, ok? Quando você começa a modularizar, ó, acelerar, frear, verificar colisões, ok? Ó, passou o ponto de reparo. Então, olha só essa função aqui, ó. Essa função ela tem vários parâmetros, olha só. Então é uma função que chama objetos colidiram. Aí ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parâmetros, tá? Então é isso que a gente vai estar falando agora dentro desse assunto aqui, tá? Da questão das funções poderem receber ou não valores, tá bom? E para a gente finalizar, olha só o tanto que é legal a gente modularizar o nosso código, que fica fácil para ser entendido, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso código aqui. Então, novamente, o que eu quero que vocês entendam ao final deste vídeo? Como você escreve uma função, como você declara uma função que precisa receber valores e como você escreve e como você faz a chamada dessa função. É isso que eu quero que vocês entendam. Depois a gente vai praticar bastante. Eu só quero que fique associado na sua cabeça quando falar assim, ó, vamos criar uma função que receba 3 parâmetros, que você entenda o que eu estou querendo dizer naquele momento, tá bom? E a decisão se a sua função vai ter parâmetros ou não é do programador. É você na hora que está desenvolvendo o seu programa, você na hora de modularizar o seu programa ali, é que vai tomar essa decisão. Tá? Então não tem o jeito correto, o jeito certo, o jeito errado. É você na hora de mapear
como que você vai resolver o seu problema ali, qual a estratégia que você vai adotar para resolver aquele algoritmo ali, tá bom? Então, do mesmo jeito, se eu uso função que retorna valor, ou se eu uso uma função que não retorna valor, ou se eu uso uma função que recebe valores, ou eu uso uma função que não recebe valores, isso tudo é uma questão de decisão do programador no momento que ele está desenvolvendo ali. Você só precisa entender neste momento que existe essa possibilidade, tá bom? Bom, então vamos lá. Então vamos imaginar, vamos dar eu vou dar um exemplo agora mais real, mais próximo de algumas coisas que a gente faz mais sentido a gente modularizar o nosso código. Vamos imaginar que eu quero desenvolver um programa aqui que a gente quer calcular, por exemplo, o salário base de um funcionário. Vamos até pegar aqui acho que a gente já fez um algoritmo de salário base, alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui nos nossos códigos. Ok, vamos trabalhar com esse código aqui então. Tá? Então, esse código aqui é um código que a gente fez anteriormente, né, que calculava lá o salário de um professor baseado na quantidade de horas semanais, na quantidade, no valor da hora e o ano de contratação, porque tinha uma regra lá que se ele tivesse mais de X anos, a gente ia dar uma bonificação para ele, tá? E aí vamos imaginar que aqui, ó, tem aqui, ó, salário base. O salário base ele é calculado de que maneira? Ele é calculado fazendo a quantidade de aulas semanais vezes o valor da hora-aula vezes a quantidade de semanas no mês, ok? Aí vamos supor que eu quisesse transformar isso aqui numa função, certo? Porque vamos imaginar que mais para frente desse código eu precisasse fazer esse cálculo de novo. Por algum motivo eu precisasse fazer esse cálculo de novo, com outros valores, certo? Aí para mim não ter que escrever tudo isso aqui de novo, para mim não ter que escrever essa equação de novo, o que eu poderia fazer? Eu poderia tirar esse trecho de código daqui e criar uma função, tá? Então, primeira coisa que você tem que lembrar. Bom, preciso criar uma função. Como é que é o esqueleto? Então o esqueleto você vem aqui. A gente combinou que a gente ia fazer tudo depois, né? Que faz mais sentido. Então eu vou vir aqui, ó. Função xxx, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Ok? Beleza, está aqui o meu esqueleto. Qual que é o próximo passo agora que você tem que pensar? Bom, essa função, eu vou pedir para ela executar alguma coisa e eu quero que ela me devolva um resultado. Que resultado que eu quero que ela devolva? O cálculo do salário base. Eu quero tirar esse cálculo daqui. Então, o salário base é um valor de que tipo? O salário base é do tipo real. Então eu sei que essa função aqui minha vai ter que ser do tipo real, porque eu quero que ela devolva um valor real para mim, certo? E qual que é o nome que eu quero dar para ela? Tem que ser um nome sugestivo. Aqui o que eu estou fazendo? Aqui eu estou calculando o salário base. Então o melhor nome aqui seria calcular salário base. E normalmente a gente usa verbos, né? Então calcular, realizar, descontar. Então normalmente isso é uma padronização, tá? Então função vai devolver um valor real e ela vai calcular o salário base, certo? E aí o que ela vai devolver? Ela vai devolver isso aqui, ó. Eu quero tirar esse código daqui, quero trazer para cá, certo? E eu quero fazer essa conta aqui, certo? Eu poderia simplesmente fazer assim, ó, retorne isso aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu posso ter funções com uma única linha? Como essa aqui. Posso ter uma única linha. Como eu poderia também, sei lá, criar uma variável. Então, real, salário, base. Aí eu faço salário, base é igual a isso aqui. E aí depois eu faço return salário base. Poderia ser assim também, certo? Só que como nesse caso aqui eu sei que eu não vou precisar desse salário base aqui em outros momentos dentro dessa função, então não faz muito sentido eu ter que criar uma variável para isso, tá? Então eu vou preferir aqui fazer o cálculo e já devolver, tá? Então vamos raciocinar comigo aqui. Se essa função vai devolver um salário base, e aqui então, como que eu faço a chamada dela? Eu faria a chamada dela assim, ó, calcular salário base, abre e fecha parênteses. Então olha só, eu estou tirando algo que é mais específico do meu programa principal e estou trazendo ele para dentro de uma função específica, tá? Então, quando eu bater o olho aqui agora, eu vou saber que
calcular salário base, ali eu estou fazendo o cálculo do salário base, ok? Bom, só que aí quando a gente fizer a chamada da função salário base, olha só o que a gente vai ter aqui, ó, calcular salário base. Para calcular o salário base, a gente precisa desses valores aqui, ó, quantidade de aulas semanais, valor da hora-aula e semanas no mês. Eu preciso desses valores para fazer esse cálculo, certo? E aí entra um conceito que a gente chama aqui de escopo de variáveis, tá? Deixa eu ver se eu trato disso nesse vídeo ou no próximo. Não, vou nesse vídeo mesmo. O que é o escopo das variáveis? Vocês têm que imaginar que cada função dessa aqui, ó, cada função dessa aqui, ele é um programa isolado. É como se fosse um programa isolado. Ele não enxerga qual é o código que está dentro do outro. Então, se eu tenho uma função, se eu tenho variáveis aqui dentro, o programa início não vai conseguir enxergar essas variáveis aqui dentro. E a mesma coisa acontece com o calcular salário base. O calcular salário base ele não enxerga as variáveis que está lá dentro do início. Então isso é feito para você ter um certo nível de isolamento que vai trazer alguns aspectos de segurança na hora que você está programando, mas a gente não vai entrar nesses detalhes agora porque é difícil vocês entenderem isso nesse momento, tá? Essas vantagens, tá? Por enquanto só entenda o seguinte: uma função não enxerga as variáveis que foram criadas dentro de uma outra função. Então a gente fala que aqui, ó, todas essas variáveis elas são de escopo locais, escopo local. O que significa? Que ela só existe dentro da função início. Ela só existe e só pode ser utilizada por comandos ou códigos que foram escritos dentro da função início, ok? Só que para realizar o cálculo do salário base, eu preciso de 3 valores que só existem dentro do programa início, da minha função início. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entregar esses valores, eu tenho que dar esses valores para a função. E então como é que eu faço isso? Bom, a gente precisa ter uma característica no momento da escrita da declaração da função, na declaração da função, e também na chamada, certo? Então aqui eu sei que eu preciso desses 3 valores. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou até... eu vou chamar aqui de... Tá, explico isso na hora que eu terminar aqui, que eu acho que vai ser mais fácil. Então aqui, ó, eu preciso receber 3 valores. Bom, então a gente precisa ter 3 informações aqui, ó. Eu preciso ter 3 espaços aqui, certo? Então aqui a gente chama isso aqui de parâmetro. Então eu tenho que ter um parâmetro 1, eu tenho que ter um parâmetro 2 e eu preciso de um parâmetro 3, certo? Eu preciso de 3 valores para poder conseguir fazer esse cálculo, certo? E esses 3 valores só existem dentro do programa principal. Então o que eu faço? Eu vou especificar dentro da minha função que eu preciso de 3 valores. E eu preciso dizer quais são os tipos desses valores. Bom, então eu preciso de quantidade de aulas semanais, valor da hora-aula e semanas no mês. Se eu não me engano, as duas são real e depois, vamos ver aqui. Acho que é mais fácil a gente olhar na lateral aqui. Vamos ver aqui, ó. Então, semana no mês, ó, semana no mês, cadê? Semanas no mês é real. Então, as 3 são real. Então a gente vai colocar aqui atrás, ó, real aqui. Então aqui tem que estar o tipo de dados. Tá? Então aqui é uma declaração de variáveis como vocês estão acostumados. Tá? Então eu coloco o tipo antes e o nome depois da variável, certo? Bom, então aqui ó, eu vou fazer assim. Vou chamar isso aqui de quantidade semanal, valor da hora, semanas no mês. Então o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo o seguinte, olha, para poder utilizar esta função que chama calcular salário base, ela precisa receber 3 valores, que é a quantidade de aulas semanais, o valor da hora-aula e as semanas no mês. Olha só que isso aqui está ficando parecido com isso aqui. Ó. Olha só as nossas funções. Olha só, a função apagar arquivo, o que ela precisa? Ela precisa de uma cadeia, uma variável que é a cadeia, que é o caminho do arquivo. Então, no Portugal, se eu quero apagar um arquivo, eu vou chamar a função apagar arquivo e entre os parênteses eu vou colocar entre aspas o caminho do arquivo. C2 pontos, barra, a pasta, barra, outra pasta, barra, outras... Eu tenho que especificar o caminho do arquivo para poder apagar, certo? Vamos pegar aqui o caso do arredondamento, da função matemática. Olha só, a função arredondar,
Arredondar, cadê? A função arredondar, ela precisa de dois parâmetros. Ela precisa de um parâmetro que é o número que eu quero arredondar e depois eu preciso da quantidade de casas decimais, certo? Então, note que o que a gente está fazendo aqui é algo parecido com o que já existe dentro das funções disponibilizadas pela própria linguagem de programação, certo? E aí, na hora de fazer a chamada da função calcular salário, eu vou especificar quais são os valores que eu quero passar. Então, eu quero passar a variável quantidade horas semanais. Eu quero passar também o valor da hora. E eu quero passar a semanas no mês. Semanas no mês. Aqui, que é uma constante. Semanas no mês. Beleza. Aí, eu vou fazer a execução aqui para vocês conseguirem... Deixa eu ver aqui... Ó, aqui ele já está falando o seguinte, ó, que o valor da expressão passada da função será automaticamente convertido de inteiro para real. Ah, tá, porque a quantidade de horas semanais eu falei que era inteiro aqui, ó. Falei que era inteiro e eu estou dizendo na função que isso aqui é real. Isso aqui não vai dar problema porque ele vai converter, mas se é inteiro é melhor a gente vir aqui e colocar inteiro, que aí evita de ficar dando esse errinho aqui. Agora, vamos lá, concentrem-se bastante nisso aqui, tá? Isso aqui é algo que não pode errar, tá? O que vai acontecer aqui? Vou até marcar um breakpoint aqui. Eu vou executar, o meu programa vai perguntar, qual que é a quantidade de horas aulas semanais? São 5 horas semanais. Qual que é o valor da hora? R$ 26,52. Que ano que ele foi contratado? Em 2020. Enter. Aí agora, ó, ele vai fazer a chamada na função calcular salário base. Olha só. Pulou para a função calcular salário base. As minhas variáveis, quantidade, aulas semanais, ó, deixa eu ver se ele vai aceitar eu arrastar para cá. Eu teria que ter arrastado antes para a gente fazer o debug, tá? Mas aí o que aconteceu? O valor que estava gravado aqui, ó, na variável quantidade aulas semanais, foi gravado dentro dessa variável quantidade aulas semanais. O valor que estava gravado dentro de valor hora-aula foi gravado dentro de valor hora-aula aqui dentro. E o valor de semanas do mês também foi gravado aqui. E aí agora a nossa função ela vai fazer o cálculo, que é a multiplicação, e vai retornar esse valor. E aí esse valor então vai ser guardado aqui dentro do salário base. Então quando eu executar, ó, executei, voltou, devolveu o valor para cá, e aí o valor então foi guardado dentro da variável salário base, e agora eu posso continuar a execução do salário base, tá?